Bom dia, meu nome é Tayana Aline, eu sou estudante do Centro Universitário Uninter, na modalidade de licenciatura em Sociologia. Esse é o meu estágio no ensino fundamental. Devido à pandemia do Covid-19, ele tem sido feito de forma remota. Acabamos fazendo videoaulas, cronogramas de planejamento de como isso é feito, e tudo de forma remota, todo mundo em casa, no trabalho, onde é viável fazer o vídeo para poder passar ele depois. O meu tema é o ensino fundamental, todas as temáticas e problemáticas acerca das dificuldades que se tem durante o educando estar no ensino fundamental. Uma das grandes dificuldades que a gente tem percebido, de acordo com a nossa pesquisa e conversas com professores do ensino fundamental, pais de alunos, até mesmo alunos, tem sido a leitura. As crianças não têm conseguido ler. Elas chegam no terceiro ano, elas ainda não aprenderam a ler. E como eu sempre tenho dito em outros vídeos, que eu já tenho feito aqui, o ensino fundamental é a fase crucial para as crianças. Se elas não conseguem sair do ensino fundamental lendo, escrevendo, calculando, elas não vão ter um bom segmento no decorrer da sua caminhada e da sua trajetória escolar para as outras séries que exigem essa demanda, que elas saiam lendo, escrevendo, sabendo o básico para poder avançar nas suas próximas etapas. Tá? As dificuldades de leitura podem ser resultantes de problemas de decodificação, tá? A pobreza do vocabulário, a falta de conhecimentos anteriores, problemas de memória, falta de tática de captação e confusão nas exigências de tarefa, até que isso vai fazer com que leve até mesmo ao desinteresse. Tudo isso aponta 4 variáveis que podem interferir na aprendizagem de leitura. Designadamente, os déficits de consciência, a fonética, a forma de desenvolver o princípio alfabético, os déficits na obtenção de estratégias de compreender a leitura e sua aplicação, déficits em desenvolver e manter a motivação para a leitura, a falta de preparação também dos professores. Existe uma deficiência muito grande no preparo com os professores que vão alfabetizar as crianças, e isso faz com que parte do trabalho todo durante um ano letivo seja basicamente muito ruim, porque se a criança não consegue dominar a leitura, vencer as dificuldades na leitura, o seu reconhecimento na compreensão de escrita, de básicos de todos os processos anterior à compreensão das palavras, esse transtorno pode ser apresentado por essa leitura oral lenta, com omissões, distorções e substituições de palavras. Há crianças que sentem dificuldade apenas no reconhecimento das palavras. Elas conseguem compreender uma explicação falada, porém ela não consegue ler e interpretar aquilo que é passado para ela. As dificuldades na leitura fazem com que o aluno sinta dificuldade em lembrar as palavras vistas antes, dificuldade em soletrar, perca do interesse pela leitura, fazem contraversões de letras e palavras, têm um vocabulário curto e uma memória visual pobre, problemas no processamento auditivo. A leitura é de fundamental importância para a obtenção de novas aprendizagens. É necessário observar com atenção os sinais e dificuldades desse elemento de formação de ideias e opiniões nessa fase em que a criança está, tendo por finalidade evitar dificuldades, comprometimento de aprendizagens escolares. A escrita é um elemento de comunicação muito importante para o processo de aprendizagem. Ela exerce um papel eficaz na vida em sociedade, representando assim um elemento de fundamental relevância para a cidadania. A escrita é resultante de uma aprendizagem que está ligada a diversos fatores, e especialmente de fatores de circunstâncias de adaptação durante esse período do ensino fundamental. Essa aprendizagem da escrita ela precisa ser bem trabalhada, já que ela envolve o domínio de distintas habilidades, tanto no desenvolvimento motor quanto nas habilidades ortográficas. Trata-se de um processo relacionado com o estilo de aprendizagem por meio de níveis estruturais, desde a criança dentro da escola,
né, ali com o professor, com os colegas, quanto em casa. Agora, nesse período de pandemia, que as aulas estão todas remotas, inclusive do ensino fundamental, as crianças, eu acredito que não estão tendo um acompanhamento de 100%. Se em média, dentro de sala de aula, com o professor ajudando, chegando em casa, às vezes ela não tem acompanhamento, ela estando 100% em casa, fica muito, os déficits de aprendizagem aumentam muito nessa deficiência do auxílio, do acompanhamento da criança. A escrita, ela aborda 4 aspectos fundamentais. Primeiro, o processo construtivo, que consiste na elaboração, interpretação e construção do significado. O segundo processo enfatiza a necessidade de o sujeito agir de maneira ativa para aprender o conteúdo, desenvolvendo estratégias cognitivas e metacognitivas, que podem ser utilizadas para resolver os problemas. O terceiro, trata-se de processo afetivo, que engloba o desejo de escrever, a estabilidade emocional, o apoio familiar para essa criança e o interesse dela pela aprendizagem. E o quarto aspecto são fatores afetivos motivacionais, né, que está relacionado ao rendimento do aluno. As dificuldades na escrita é um problema que não significa falta de capacidade de uma criança, mas sim um problema onde a mesma tem o desenvolvimento da escrita obstaculizado por um tipo de déficit. O desenvolvimento pode estar qualitativamente diferente e não mais lento ou inferior das outras crianças. Isso tudo num processo dentro de sala de aula. Uma sala que tem, digamos, 30, 40 alunos, se essa criança tem um déficit que faz com que ela não consiga acompanhar o processo dentro de sala de aula, ela acaba ficando para trás. E isso vai fazer com que ela desista, não tenha vontade de estudar, de ler e de se aprimorar dentro de todo o seu conteúdo que está ali. As dificuldades de aprendizagem na escrita é uma realidade que precisa ser analisada. É transformada enfocando a interação ativa e simultânea das características e a natureza de 3 elementos básicos dos processos de ensino-aprendizagem. O sujeito que aprende, o professor que intermedia o processo de aprendizagem do aluno e os conteúdos que compõem esse processo de aprendizagem. Professor-conteúdo como uma unidade de análise mais conexa e relevante, referindo-se à explicação, diagnósticos e interferência na dificuldade de aprendizagem. De acordo com o Escoriza Neto, e acredito que isso foi publicado em 1998, para que as dificuldades de aprendizagem possam ser avaliadas, precisam ser entendidas como não atribuíveis às propriedades específicas. Isso vai biológica e cognitiva. E assim como os conhecimentos de cuja internalização pode exigir em determinadas crianças, as ajudas educativas individualizadas, diversificadas e diagnosticadas no processo de influência educativa, auxiliaria muito para essas crianças que têm essa dificuldade de conseguir aprender a ler, juntar as palavras, juntar a letra, escrever, formar uma frase. O problema de escrita não relativo às dificuldades do desenvolvimento da habilidade da escrita, a disgrafia, pode ir desde erros de soletração até erro na sintaxe, estruturação e pontuação das frases ou na organização dos parágrafos, tá? Existem alunos que possuem uma boa capacidade oral, ele se expressa muito bem, mas ele tem dificuldade de escrever essas palavras, o que se chama de disgrafia. Os alunos conseguem se expressar oralmente com dificuldade, tem esses alunos também, eles não conseguem se expressar, mas eles escrevem bem as palavras de modo deficitário e indivíduos que escrevem bem as palavras, mas se expressam mal. Tá? São duas coisas bem distintas, né? A gente tem com esse trabalho usar uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo com base em pesquisas bibliográficas, tá? De outros escritores, de outras pessoas que conviveram com essas crianças, deram aula, que acompanharam de perto todo esse procedimento e foi passado pra gente, tá? Também, antes dessa pandemia, fui visitado algumas escolas e visto o problema de perto, para a gente poder analisar e ver esses tipos de problema e procurar ver modos, maneiras em que essa educação não seja mais tão falha, para que ele possa chegar no ensino médio sem uma dificuldade que traga para ele um bloqueio
e esse bloqueio não faça com que ele continue no seu andamento. Então, voltando àquela questão que do ensino fundamental é a peça-chave para a criança possuir um bom desenvolvimento na sua vida futura, no ensino médio, cursar uma faculdade, até mesmo na fase adulta, onde ele tem um emprego para se manter em todos os sentidos. Acontece muito de ter adulto, já passou por faculdade, ensino médio, tudo, e ele já dentro da empresa ele continua tendo dificuldade de ler ou de escrever, como foi quando criança. Ele falava bem, mas não conseguia escrever. Ou ele escreve bem, mas ele não consegue se expressar, né? Ele não consegue falar bem. Então a fala e a escrita, ela atrapalha muito o processo de leitura, né? E se você não lê, não interpreta bem, ou sabe ler, mas não sabe interpretar, isso vai fazer com que você tenha um problema para poder interagir no meio, na sociedade em que você convive. E vai te trazer vários problemas dos quais você não vai conseguir delimitar ou fazer determinadas tarefas.